Na Fórmula 1, os olhos do mundo sempre se voltam para os favoritos. Para os que chegam respaldados por academias poderosas, apadrinhamentos midiáticos ou sobrenomes históricos. Mas enquanto as luzes brilhavam sobre os holofotes da Red Bull, Ferrari e Mercedes, um brasileiro silencioso se preparava para surpreender, Gabriel Bortoleto. E a ironia é que sua estreia veio exatamente no time considerado o pior do grid em 2024, a Sauber. Enquanto muitos viam isso como sentença de fim, um ex-piloto conhecido por sua audácia via ali uma brecha. Juan Pablo Montoya, que incendiou a Fórmula 1 no início dos anos 2000 com sua pilotagem ousada e confrontos memoráveis, foi direto ao ponto. Gabriel está na melhor das posições entre os novatos. Estranho ouvir isso de alguém que já duelou com Schumacher e Alonso, não? Mas faz sentido. Ninguém espera nada de quem pilota o pior carro. E quando ninguém espera nada, qualquer lampejo vira um raio. A Sauber, que vive seu limbo antes da transformação em equipe oficial da Audi, parecia o lugar perfeito para o novato desaparecer no fundo do grid. Mas foi lá que ele resolveu deixar sua primeira marca. Montoya chamou de verão perfeito, um alinhamento improvável entre tempo, espaço e talento. Mas enquanto o colombiano via o copo meio cheio, a esposa dele, Connie Freidel, foi ainda mais sincera. Em uma entrevista carregada de emoção, ela afirmou com todas as letras que Bortoleto deveria ter sido promovido direto a uma equipe de ponta. E mais, denunciou bastidores obscuros da Fórmula 1, em que decisões nem sempre são tomadas pelo talento ou pelos números. Mira, por ejemplo, eso a mí me parece horrible un poco de cómo funcionan las vainas. Si tú miras los pilotos que están pasando este año a Fórmula 1, que tenemos a Berman con Haas, Antonelli con Mercedes, Duhan con Alpine, Bortoleto con Sauber y Hayar con Red Bull. El mejor piloto estadísticamente es Bortoleto y va al peor equipo. Es horrible. O sea, yo como mamá y pues como que ha apostado con mi hijo, uno dice, ¿qué pasó acá? O sea, realmente lo que importa es F3 y F2. O sea, en principio... Es lo que hay. Claro, es lo que hay, pero en principio Gaby debe de tener un muy buen futuro. O sea, la verdad, lo conozco desde F4, bueno, tú lo conoces desde Cars. Lo bueno hoy en día es que todos esos pilotos, yo me acuerdo cuando llegamos todos los pilotos americanos, y yo soy como que, yo me acuerdo, Jack Crawford corría con sensación de que tienen 7 años, pero casualmente cuando llegamos a F4, los compañeros de equipos de Sebas eran Bortoleto, Mini, Dino y bueno, y Sebas. Y era pandemia. Entonces nos tocó, o sea, fue un círculo muy íntimo y yo andaba con ellos para abajo y yo los traía y también cosas. Yo creo que eso, yo sé, es puro tema de mamá horrible, como diría Juan Pablo. Pero la verdad, para mí son como, o sea, eran mi parche y los conozco, los he vivido, conozco a los papás, entonces como que se empieza a volver una familia. E você? Concorda que ele merecia algo melhor desde o início? Ou será que o pior carro foi o único que lhe daria a liberdade de surpreender o mundo? Se você apoia o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, se inscreva no canal e deixe o gostei no vídeo, para divulgarmos mais ele por aqui. Chovia em Imola. A pista escorregadia não perdoava erros, e no meio daquele cenário, entre gotas que despistavam câmeras e pneus que traíam pilotos, um jovem estreante brasileiro voltava ao cockpit após 2 meses longe. Gabriel Bortoleto não tinha luxo de tempo, tinha apenas 30 voltas, e em uma delas fez história. Era apenas um teste. Um dia rotineiro em que novatos giram voltas e engenheiros comparam dados. Mas algo naquele giro chamou a atenção da equipe. Segundo fontes internas da Sauber, o que ele fez com o carro em pista molhada surpreendeu até mesmo os mais experientes. A volta foi classificada como excelente, e isso dentro de um contexto onde outros nomes, como o francês Hadjar da Racing Bulls, já haviam feito bonito no dia anterior. Mas Gabriel bateu os tempos. Com pneus frios, pista instável e olhos desconfiados ao redor, Bortoleto cravou 1 minuto e 30 segundos cravados. O mesmo tempo que Valtteri Bottas, com anos de Fórmula 1 nas costas, havia registrado com o mesmo carro e nas mesmas condições em um treino anterior. E aquilo mudou o clima. Um novato que quase ninguém estava vendo, de repente, não podia mais ser ignorado. Mas a maior surpresa não foi a volta. Foi a reação do companheiro de equipe.
Nico Hülkenberg, o veterano alemão, deixou escapar em entrevista: "Não estou aqui para ser mentor de ninguém." Em uma declaração fria, sem rodeios, ele parecia traçar uma linha clara entre os dois. E sem querer, talvez tenha entregado a maior lição que Bortoleto poderia receber naquele momento. Nesta categoria, ou você aprende a andar sozinho, ou é engolido. A pergunta que fica é: será que o jovem brasileiro viu ali um desafio ou uma convocação? Pouca gente soube, nenhum grande portal noticiou, não houve imprensa, não houve flashes. Mas foi justamente no silêncio de um treino fantasma que Gabriel Bortoleto deu um passo gigantesco em sua ascensão na Fórmula 1. A Sauber havia levado discretamente seu piloto para Barcelona. Enquanto o mundo esperava ver Lewis Hamilton em ação com a Ferrari, o palco foi tomado por um brasileiro que, até então, era apenas promessa. Barcelona sempre foi uma pista técnica. Se você vai bem lá, pode ir bem em quase todo lugar. E com tempo seco, diferente da tempestade de Imola, a equipe decidiu arriscar. Liberou Gabriel para sessões completas, salvando os jogos de pneus que haviam sido poupados. O resultado? Um festival de voltas, ritmo sólido e a confirmação de que o desempenho em pista molhada não havia sido acaso. O novato estava se moldando a piloto real. Enquanto os jornalistas comentavam a ausência de Hamilton após um acidente na curva 12, foi Bortoleto quem ocupou os boxes, e fez isso com sobriedade, usando uma camisa com o rosto de Ayrton Senna, como se dissesse em silêncio que sabia o peso que carregava. Não para copiar, mas para honrar. O piloto brasileiro, até então discreto nas redes, gravou um vídeo simples. Muito feliz com os resultados. Aproveitamos bem os 2 dias. Agora é seguir firme para a temporada. Palavras comuns, mas carregadas de uma calma que não se espera de alguém tão jovem enfrentando o ambiente mais brutal do automobilismo mundial. E aí, paradoxo. Quanto mais calado ele parecia, mais barulho fazia entre os engenheiros. Como se o verdadeiro rugido não viesse da boca, mas das voltas. 30 voltas. Em tempos de simuladores infinitos e treinos milimétricos, esse número parece modesto. Mas uma dessas voltas foi suficiente para deixar a garagem da Sauber em estado de alerta. Gabriel Bortoleto, com pouco tempo de pista e nenhuma bagagem em grandes prêmios, havia acabado de igualar o melhor tempo de um piloto veterano, com mais de uma década de Fórmula 1. Enquanto todos lembravam do francês Hadjar, que no dia anterior havia impressionado ao cravar 1 minuto e 34 segundos com pista molhada, Bortoleto foi além. 1 minuto e 30 segundos e 4 décimos. Uma marca que ecoou, na telemetria, como um sinal claro. A Sauber, tida como a última força do grid, não esperava isso. E o mais intrigante é que esse tempo foi praticamente idêntico ao que Valtteri Bottas, ex-Mercedes, havia registrado em condições semelhantes. A diferença? Bortoleto havia entrado num Fórmula 1 apenas 4 vezes em sua vida. Mas o reflexo desse feito apareceu de forma inesperada, no semblante de Nico Hülkenberg. O alemão, conhecido por sua frieza e profissionalismo, já havia deixado claro que não seria mentor. Disse que na Fórmula 1 não há espaço para ensinar, apenas para competir. E ele está certo. Mas em um esporte onde a comunicação se dá muito mais por olhares, atitudes e telemetria, a volta de Gabriel foi como um tapa silencioso. Um lembrete de que ele não estava ali apenas para aprender. Segundo a Motorsport Italia, engenheiros da própria equipe ficaram intrigados com a forma como ele controlou o carro nas curvas de baixa aderência. O equilíbrio, a leitura de frenagem, a consistência. Tudo isso vindo de alguém que até bem pouco tempo atrás duelava com nomes como Mini e Dirksen na Fórmula 3. No universo gelado e milimetricamente calculado da Fórmula 1, a empatia é uma moeda rara. Os pilotos, mesmo dentro da mesma equipe, raramente cruzam a linha do profissionalismo para algo mais humano. Mas foi justamente nessa zona cinzenta que Gabriel Bortoleto surpreendeu novamente. E não com o volante nas mãos, mas com um gesto fora do comum e fora do radar da mídia. Durante os testes no Bahrein, Nico Hülkenberg enfrentava um problema atípico, uma irritação ocular causada por um grão de areia ou cisco durante uma volta. O suficiente para fazê-lo cancelar sua aparição na coletiva de imprensa e se afastar momentaneamente do box. Ninguém esperava que fosse Bortoleto, o novato, a tomar a iniciativa. Ele caminhou até o companheiro de equipe e ofereceu um kit de primeiros socorros completo. Simples, direto, sem câmeras, sem ensaio. Segundo o portal alemão Motorsport Total,
Hülkenberg ficou visivelmente surpreso. Sorriu, agradeceu e confessou. Não esperava um novato tão preparado para qualquer situação. O comentário pode parecer trivial, mas vindo de um piloto que já declarou abertamente que não está ali para fazer amigos ou ser mentor, aquilo foi um reconhecimento. Um gesto simbólico que abriu uma nova camada na relação entre os dois. Na Fórmula 1, onde o jogo psicológico vale tanto quanto os décimos de segundo, Bortoleto deu uma aula. Mostrou que não está ali apenas para dirigir, mas para entender o que significa viver dentro de uma equipe. E talvez no meio da pressão, da crítica e dos cronômetros implacáveis, o que realmente assusta os veteranos seja justamente isso, um novato com maturidade. E aí, você acha que isso foi só gentileza? Ou Bortoleto está jogando xadrez onde os outros ainda estão jogando damas? A tempestade no espelho retrovisor. O peso de ser brasileiro. Há uma sombra que persegue todo piloto brasileiro que chega à Fórmula 1. Uma sombra formada por capacetes amarelos, bandeiras tremulando em Interlagos e vitórias narradas com voz embargada. Ayrton Senna não é só uma lenda, é uma medida. Um padrão quase inalcançável. E quando Gabriel Bortoleto surgiu no paddock de Barcelona, vestindo uma camisa em homenagem ao ídolo, muita gente parou para olhar e comparar. Mas Bortoleto não pediu essa responsabilidade. Ele não assumiu o papel de herdeiro. Ele apenas respeitou o que veio antes e seguiu pilotando. A diferença está aí. Em vez de buscar carregar um legado que não é dele, Gabriel parece mais interessado em construir o seu próprio, uma volta por vez. O curioso é que, enquanto os jornalistas esperavam por Lewis Hamilton, quem apareceu na pista foi ele. A mídia internacional esperava manchetes sobre a nova era da Ferrari, mas o nome que começou a circular discretamente entre os engenheiros foi o de Bortoleto. O novato que não estava previsto nos planos de ninguém, mas que aos poucos começou a forçar seu espaço. Mas nem tudo são flores. Ao mesmo tempo em que o brasileiro surpreendia nos testes, uma publicação inusitada gerava apreensão nas redes sociais. Bortoleto compartilhou imagens esquiando, numa pausa das atividades na Fórmula 1. E para um país que ainda tem viva na memória a tragédia de Michael Schumacher, o público não reagiu bem. Comentários como "vai pro simulador" e "brasileiro não tem um minuto de paz" pipocaram. É nesse cenário de expectativa, pressão e vigilância que Bortoleto vai trilhando sua estreia. Porque ser bom, hoje em dia, não basta. Você tem que ser bom e sobreviver aos julgamentos. Nos bastidores da Fórmula 1, ninguém mais tem ilusões quanto ao equipamento da Sauber. A equipe suíça, que em 2026 se tornará Audi, começa a temporada ainda no limbo técnico de uma estrutura em transição. Os testes de pré-temporada no Bahrein não mentiram. De acordo com os dados do portal Speedweek, o novo carro, o C45, chegou a ser 1,3 segundos mais lento, por volta do que os concorrentes diretos nos stints longos. E quando falamos em voltas rápidas, a diferença aumentou ainda mais. 1,7 segundos mais lento com Gabriel Bortoleto e até 2,1 segundos com Nico Hülkenberg. Em termos simples, se nada mudar, a Sauber está a caminho de repetir o pesadelo do ano anterior, sendo figurante na maior categoria do automobilismo mundial. Além dos cronômetros, os vídeos on-board confirmaram o drama. Falta estabilidade nas curvas de baixa e média velocidade. O carro exige correções o tempo todo, força os pneus, desgasta o braço e o psicológico dos pilotos. Mesmo assim, Bortoleto cravou a maior velocidade na reta principal do circuito do Bahrein, e mesmo tendo que praticamente parar o carro para entrar nas curvas, ainda conseguia mostrar consistência. É um paradoxo. Quanto pior o carro, mais cruéis são os testes. Mas também mais valiosas são as reações. E é exatamente nesse tipo de inferno que se revelam os verdadeiros talentos. Enquanto muitos esperam um milagre técnico, Bortoleto parece focado em outra coisa. Como tirar mais do que o carro oferece. Não é sobre ter o melhor equipamento, é sobre fazer o melhor com o que se tem. E isso, no fim, é o que separa os novatos dos futuros campeões. O Hülkenberg é conhecido por seu estilo direto, sem rodeios, sem filtros. E quando foi perguntado sobre sua relação com Gabriel Bortoleto, a resposta veio como um míssil. Não sou mentor de ninguém. Isso aqui é corrida. Minha prioridade é fazer meu trabalho da melhor maneira possível. Frio, objetivo e extremamente revelador. No paddock da Fórmula 1, esse tipo de declaração é mais comum do que se imagina. Mas no caso da Sauber, veio com um significado mais profundo.
Não se tratava apenas de uma postura individual, mas da confirmação de que a equipe, mesmo em reconstrução, não ofereceria proteção paternal para o novato. Se quisesse se destacar, Bortoleto teria que se virar sozinho. E talvez, sem perceber, Hülkenberg tenha feito exatamente o contrário do que prometeu. Foi o melhor mentor que Bortoleto poderia ter. Não com conselhos, mas com tensão, com disputa. Com a crueza da realidade. Uma mentoria forçada pelo atrito, como o fogo que molda o aço. A imprensa reagiu. A torcida brasileira também. Muitos viram na fala de Hülkenberg uma declaração arrogante. Outros, uma motivação disfarçada. Mas uma coisa é certa. O jogo interno da Sauber mudou depois disso. O ambiente, antes controlado, passou a carregar um leve cheiro de pólvora. E onde há faísca, pode haver combustão. Se Bortoleto quer se consolidar, ele vai precisar dançar essa dança. Aprender a conviver com o desconforto. E talvez, quem sabe, usar esse desconforto como combustível para ultrapassar quem deveria ensiná-lo. Mesmo com a Sauber ainda estampando seu nome, todo mundo dentro do paddock já sabe. A Audi está observando. E observando com cuidado. Porque em 2026 a estrutura mudará oficialmente de mãos. E tudo que for feito agora, cada volta, cada teste, cada escolha de piloto, está sendo analisado sob uma lupa alemã. Gabriel Bortoleto talvez ainda não tenha percebido o tamanho do palco que está pisando. Ou talvez tenha percebido exatamente. A verdade é que enquanto todos olhavam para as grandes equipes, era o brasileiro quem ganhava pontos com o tipo de piloto que a Audi procura. Focado, técnico, resiliente. Não foram apenas os tempos de volta que chamaram atenção. Segundo relatos de engenheiros, o feedback técnico de Bortoleto foi um dos mais claros e detalhados entre os novatos. Enquanto outros ainda tropeçavam em ajustes básicos, ele já relatava com precisão os efeitos da degradação de pneus, o comportamento do carro em curvas longas e até o peso da traseira em frenagens tardias. E por trás das câmeras surgem sussurros de que membros da Audi estavam presentes em pelo menos um dos testes secretos em Barcelona. Não anunciaram nada. Não falaram com ninguém. Apenas ouviram e anotaram. A nova era da equipe precisa de talentos que saibam crescer na adversidade. E até agora, Bortoleto é um dos poucos que está fazendo isso sem holofotes. Num grid em que todos gritam por atenção, o brasileiro parece ter entendido algo fundamental. Quando você faz silêncio, os gigantes escutam. Para entender Gabriel Bortoleto, é preciso voltar no tempo. Antes da Fórmula 1, antes das manchetes discretas, existia um garoto que cresceu duelando nas categorias de base com Nomo Mini, Dirksen e até Antonelli. Gerações promissoras, cercadas por olheiros e expectativas. Mas Bortoleto tinha algo diferente. Ele não era o mais falado, era o mais constante. A esposa de Montoya chegou a mencionar esse período. Em um raro momento de bastidores, revelou que conhecia Bortoleto desde as fases iniciais da Fórmula 4, quando ele integrava um grupo pequeno, quase familiar, de pilotos que se ajudavam entre si. Segundo ela, Gabriel era dos poucos que preferia observar antes de agir, um perfil incomum em um mundo movido por vaidade e imediatismo. Agora, com apenas 6 grandes prêmios oficiais de Fórmula 1, Bortoleto já demonstrou o mesmo padrão. Fala pouco, entrega muito. Não exige espaço, conquista. Não responde provocações, melhora tempos de volta. Ele não se apresenta como o próximo Senna. Ele se apresenta como o primeiro Bortoleto. E talvez, no fim das contas, isso seja ainda mais raro. Por fora, a Sauber parece calma. 2 garagens, 2 pilotos, uma estrutura em transição. Mas por dentro há uma guerra fria se desenrolando. De um lado, Nico Hülkenberg, experiente, político com o peso de uma carreira consolidada tentando não afundar no esquecimento. Do outro, Gabriel Bortoleto, jovem, veloz e com uma aura de ameaça involuntária, o tipo de ameaça que não precisa dizer nada para ser percebida. Desde o início da temporada, cada teste, cada entrevista, cada comentário na imprensa carrega tensão. Hülkenberg tenta manter a postura de líder técnico, mas a sombra crescente de um novato que entrega resultados com tão pouca experiência começa a incomodar. Ele não diz, mas sente. O ambiente é de comparação constante. Cada volta é medida não apenas em décimos, mas em narrativas. Quem está mais rápido? Quem teve mais feedback técnico? Quem representa o futuro da equipe que logo se chamará Audi? Bortoleto, por outro lado, parece não participar desse jogo. Pelo menos não da forma tradicional. Não rebate, não confronta, mas responde no asfalto.
E isso, em um ambiente tão politizado quanto a Fórmula 1, é um ataque silencioso. Um aviso: não estou aqui para ser sombra de ninguém. Engenheiros já sussurram sobre os dados. Em determinadas simulações, o brasileiro já supera o alemão. Em outras, mantém ritmo similar com desgaste menor. O mundo da Fórmula 1 é obcecado por brilho. Brilho das estrelas consagradas, dos contratos milionários, dos holofotes pós-corrida. Mas às vezes um piloto surge na contramão disso tudo. Um nome sem festa de apresentação. Um rosto ainda desconhecido pela maioria, mas com uma mentalidade de veterano e um talento impossível de ignorar. Esse é Gabriel Bortoleto. Enquanto a mídia discutia os favoritos ao título, enquanto os repórteres miravam Ferrari, Red Bull e Mercedes, ele estava lá, silencioso, implacável, construindo algo longe das câmeras. 6 grandes prêmios. Depois, Gabriel não é mais um novato, é uma ameaça legítima ao conforto dos veteranos. E a Sauber, ainda que tecnicamente frágil, pode estar prestes a viver algo inédito. Não a vitória, mas a revelação. A história de Bortoleto é a prova de que nem sempre o protagonista chega com fanfarra. Às vezes, ele chega com uma volta rápida em pista molhada, com um gesto fora do script, com uma fala contida. Ele não pede licença, ele se impõe pela execução. E se você ainda acha que ele pegou o pior carro, talvez tenha deixado passar a ironia do destino. Foi justamente o pior carro que o tirou do anonimato. Porque quando se espera o fracasso, qualquer lampejo de excelência se torna inesquecível. Gabriel Bortoleto não precisou que apostassem nele. Ele apostou em si mesmo. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Provérbios 21, versículo 31.